Você entende as mudanças climáticas? No meio de tanta discussão, de tantos fatos conflitantes, de tanta argumentação, é natural a gente ficar um pouco confuso. Então eu pensei em fazer esse vídeo para trazer para você uma abordagem científica baseada em fatos verificáveis e confiáveis e tentar construir um quadro objetivo e abrangente sobre o que realmente está acontecendo. Mas eu pensei em fazer esse vídeo também por um outro motivo. Eu não sei se você tem sentido, eu não sei se você tem sentido um certo incômodo, principalmente pela forma como o assunto mudanças climáticas vem sendo tratado na imprensa. Eu chamo isso de instrumentalização do medo. E é fácil identificar, principalmente por manchetes sensacionalistas contendo expressões de impacto. Por exemplo, a era do indivíduo precisa acabar, o nosso mundo depende disso. Essa outra, então, o mês de janeiro de 2020 nem terminou e nós já estamos vivendo a primeira crise climática aguda da nova década. Essa daqui é pior ainda, né? Incêndios, tempestades e enchentes custaram 150 bilhões de dólares em 2019. Mais desastres estão a caminho. Essas aqui, obviamente, são para ganhar cliques e vender jornal, mas existem outras agendas que não vêm muito ao caso aqui, mas que envolvem, por exemplo, a construção de uma governança mundial ou conferir-se uma importância desproporcional, no mínimo. O fato é que também contém as expressões de impacto, especialistas avisam sobre a catástrofe climática e sempre tem um botãozinho que envolve uma doação, envolve alguma quantia. E mais ainda, falando em dinheiro, você pode, por exemplo, comprar créditos de carbono pela internet. É só colocar o seu destino, para onde você vai, ele de alguma maneira calcula ali as toneladas de CO2 que você emitiria, e aí é só colocar o cartão de crédito e pagar em suaves, fáceis e felizes prestações. Seja como for, o mínimo que se pode fazer, ou o mínimo que se pode falar sobre isso, é que falta honestidade de propósito. Então, não é o caso aqui, obviamente, eu quero trazer uma abordagem científica, e quando eu falo científica é com relação ao método científico. Essa questão de governança, comércio, isso foge do leito natural da abordagem científica, do método científico, que é, basicamente, a formulação de hipótese e a busca da comprovação ou a invalidação dessas hipóteses a partir de dados confiáveis e verificáveis. É exatamente isso que eu quero fazer. E eu quero, então, no final desse vídeo, eu vou explicar coisas, por exemplo, que são aparentemente desconexas, mas que ao final do vídeo a gente vai poder montar essas informações como num quebra-cabeça e construir esse quadro objetivo abrangente e que agora a gente pode incluir honesto em termos de propósito sobre o que realmente está acontecendo na área climática. E nada melhor do que começar com uma questão bem objetiva. O clima realmente está mudando? Sim, claro que sim, mas o clima no planeta Terra está mudando e sempre mudou, porque na verdade nunca esteve em equilíbrio por razões diversas, incluindo pela influência de seres vivos. E estas razões são interconectadas, interdependentes e constituem um sistema dinâmico caótico, intrinsecamente imprevisível, embora apresente padrões característicos. Nesse ponto, cabe a questão: por que é que se considera que o clima nunca esteve em equilíbrio? Para isso, eu preciso explicar uma daquelas peças que aparentemente parece desconexa, mas que na verdade fazem parte do quebra-cabeça. Eu preciso explicar para você o que é sistema dinâmico determinista caótico. O primeiro pesquisador que mostrou isso foi Lorentz, nesse paper aqui de 1962, e ele estava estudando as células de convecção, que são células que promovem, né, por exemplo, aqui no caso de uma corrente térmica, isso aqui acaba gerando uma espécie de escoamento circular, na verdade um toroide, né? E existem células de escala menor aqui, se isso daqui tiver uma escala um pouquinho maior, uma escala planetária, pode ser, por exemplo, um furacão, mas a própria mancha de Júpiter é uma célula convectiva. O fato é que isso pode ser modelado por equações simples, e o Lorentz mostrou que o resultado, embora as equações sejam simples, os parâmetros sejam simples do modelamento dele, por exemplo, aqui a temperatura constante aqui na base, tá? Embora tudo isso seja muito simples, esse sistema
pela não linearidade, ele apresenta uma dinâmica muito complexa, como ele mostrou aqui do lado. Aqui são, por exemplo, resultados da simulação, em que você vê nitidamente o sistema oscilando de acordo com um certo padrão de oscilação e, de repente, do nada, sem uma ação externa, ele transiciona para um outro padrão de circulação. Isso aqui, então, vale para uma célula convectiva de escala planetária, mas vale, por exemplo, para a água fervendo na panela, que também é uma célula convectiva. E para entender um pouco melhor, na verdade, isso, porque é importante, é interessante a gente olhar um exemplo simples, que é o pêndulo duplo. O pêndulo duplo, na verdade, é um pêndulo pendurado em outro pêndulo. Ele é um sistema determinista, porque tudo é conhecido aqui, os comprimentos das hastes, as massas presas às extremidades e a própria lei que governa o fenômeno, que é a segunda lei de Newton, somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. A ação do ambiente externo, nesse caso, sobre o sistema, também é constante, perfeitamente conhecida, é a aceleração gravitacional. No caso, a força gravitacional, que não muda nem em intensidade e nem em direção. E, embora aqui as equações tenham uma expressão matemática aparentemente complexa, na verdade tudo é muito simples, porque é uma lei simples com parâmetros conhecidos. Pois bem, em níveis moderados de energia, esse sistema apresenta dois padrões de oscilação, que a gente chama de oscilação em fase, as hastes estão em fase, ou seja, se ela gira no sentido horário, a outra segunda também gira no sentido horário e vice-versa, ou em oposição de fase, se uma gira no sentido horário, a outra gira no sentido anti-horário. E uma simulação mostra que no início do movimento ele começa no primeiro padrão, as hastes em fase, oscilando no mesmo sentido, tá? E sem ação externa nenhuma, ele começa a transicionar para o segundo modo de oscilação em oposição de fase. Olha lá, transicionou exatamente agora, tá? Então ele está oscilando agora no segundo modo e eventualmente até o primeiro modo está tentando se superpor. Se a gente deixar a simulação ocorrer, esses modos eles se alternam de forma errática e eventualmente até se superpõem. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Começou, no caso dos resultados do Lorentz, começou a oscilar num padrão, transicionou para o outro padrão e, da mesma forma, se a gente deixar a simulação correr, a gente vai ver, eventualmente, voltar ao primeiro, voltar ao segundo e os dois coexistindo. Correto? Um outro exemplo de comportamento caótico, mais, digamos assim, desconcertante ainda, são os conjuntos de Mandelbrot. Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só disparar o vídeo, né? A fórmula que gera essas formas aqui tremendamente complexas, você vai zoomando, zoomando, zoomando e sempre aparecem formas cada vez mais complexas, são geradas, na verdade, por essa fórmula muito simples de recorrência. Você coloca um número complexo aqui, eleva ao quadrado, soma com uma constante complexa também, gera o próximo número e assim por diante. Isso aqui é uma fórmula de recorrência e, apesar da simplicidade, não tem aleatoricidade nenhuma. O único parâmetro externo é o C, que é a constante, e isso que é capaz de gerar toda essa complexidade que vocês estão vendo. Então, sistemas caóticos não lineares, aqui tem uma não linearidade, né? Simples inclusive, né? Eles apresentam padrões muito complexos, que a gente chama de caótico, embora haja estruturas, né, os padrões de oscilação. Então, algumas conclusões parciais nesse ponto é interessante fazer. As equações que governam o clima na Terra, os balanços de massa, de energia, etc., são fortemente não lineares e exibem comportamentos caóticos, como mostrou o Lorentz, não é? E esses comportamentos são análogos ao do pêndulo duplo, que eu acabei de mostrar para vocês. E além de ser intrinsecamente caótico, o sistema climático da Terra é acionado por uma fonte de energia que varia de forma determinista, porém aperiódica. E que fonte de energia é essa? Ou seja, de onde vem a energia de acionamento do nosso sistema climático? 99,999% dessa energia, é óbvio, vem do Sol. A quantidade de energia que chega do Sol na Terra depende, obviamente, dessa distância percorrida, ou seja, depende da órbita da Terra, e a órbita da Terra é influenciada pelos outros planetas, né? Aqui, por exemplo, Júpiter está segurando a Terra, está atraindo a Terra, então desacelera a órbita. Tem hora que, dependendo do alinhamento aqui, da posição, agora Júpiter, por exemplo, está atraindo a Terra, né?
Então, essas interferências, principalmente Júpiter e Saturno, que têm mais massa, produzem variações na obliquidade da órbita terrestre, que é a inclinação do eixo, a excentricidade, o quanto a órbita é oval ou mais circular, e o índice de precessão, que é aquela rotação do eixo, né? O termo correto é esse mesmo, precessão do eixo, e isso é mais ou menos com aquela figura do peão rodando. Tá? O fato é que quando a gente compõe esses ciclos, aliás, esses ciclos têm um nome, os ciclos de Milankovitch, quando a gente compõe esses ciclos e calcula a quantidade de energia que chega na Terra, é possível constatar que ela varia. Aqui em watts por metros quadrados, por exemplo, a insolação média. Então, ela varia nitidamente, não é? E, embora as escalas, dependendo do ciclo, se é o de obliquidade ou de precessão, isso pode variar de dezenas de milhares de anos a centenas de milhares de anos. Mas o fato é que esses ciclos aqui de intensidade de energia correlacionam-se muito bem com as mudanças climáticas, que a gente pode ver aqui nesse outro gráfico. Tá? Então, em azul estão os ciclos de Milankovitch, a intensidade da energia, aqui na escala direita, e em rosa a variação da temperatura. Então, a gente vê que há uma forte correlação, um pico, um vale, um pico, tá? E assim por diante, mostrando que os ciclos de Milankovitch, pelo menos nessa escala de tempo, determinam o clima. Agora, existem períodos em que não, né? Parece que a temperatura vai para um lado e o ciclo, a energia solar, vai para o outro, mostrando que também existem outras razões determinantes aqui no clima. Majoritariamente, nessa escala de tempo, são os ciclos de Milankovitch, mas outras influências também podem se fazer notar. Então, é o caso, né, do efeito estufa, na verdade. Tá? E o efeito estufa, eu preciso falar um pouquinho sobre ele. Em primeiro lugar, pela posição que a Terra está em relação ao Sol, ela deveria ser muito mais fria. É o efeito estufa que mantém a Terra em faixas de temperatura nas quais a gente pode ter água líquida. Né? Sem esse efeito estufa, a Terra esfriaria, por exemplo, para menos 18 graus. E a gente sabe, né, que a importância de ter água líquida tem para o surgimento da vida na Terra. Uma outra constatação com relação ao gás de efeito estufa é que o CO2 é um gás de efeito estufa, né, no sentido de absorver radiação térmica, mas é o vapor d'água na atmosfera terrestre que é de longe o principal gás de efeito estufa, respondendo por 70% desse efeito. Além disso, né, porque vapor d'água a gente, na verdade, não enxerga. A água que a gente enxerga na atmosfera são as nuvens e elas desempenham um papel complexo e ambivalente, muito mal compreendido pelos cientistas. Na verdade, a parte superior da nuvem reflete radiação solar, portanto, essa reflexão contribui para esfriar a Terra, e a parte de baixo da nuvem aprisiona a radiação solar reemitida pela superfície da Terra, portanto, contribuindo para esquentar a Terra. Então, esse que eu chamo de papel ambivalente, e isso é muito mal compreendido pela ciência. Com esses elementos, cabe, então, uma das questões, já entrando na parte um pouquinho polêmica, né? O aumento da concentração de CO2 atmosférico é causa ou consequência do aquecimento? Para isso, eu preciso falar dos mecanismos naturais de emissão e sequestro de CO2. São daquelas pecinhas do quebra-cabeça que aparentemente não têm conexão, mas que no final do vídeo vão formar um quadro bastante coerente, eu acredito. Tá? Então, eu coloquei aqui um diagrama para tentar explicar rapidamente, né, esses mecanismos que a gente chama de, um deles, na verdade, né, sequestro por solubilidade. Olhando aqui a composição ou a quantidade de carbono na atmosfera, na água dos oceanos e nas rochas que não estão aparecendo aqui, a gente tem, na verdade, 850 gigatoneladas, giga é bilhão. Então, 850 bilhões de toneladas de carbono na forma de CO2 a 400 ppm. Na água, a gente tem 38 mil bilhões de toneladas de carbono, aqui estou falando do átomo de carbono, né, dissolvido de diferentes formas. Aqui o átomo de carbono está junto com o O2 formando CO2, majoritariamente. Tá? Mas então, descendo ali nas rochas, né, a gente tem muito mais. Na verdade, 100 milhões de bilhões de toneladas de carbono em rochas carbonáceas. E para vocês terem uma ideia da nossa influência, né, nesse cenário, as nossas emissões de carbono, agora também estou falando de carbono, tá?
as nossas emissões, 1,8 gigatonelada por ano. Então, isso, né, 1,8 é significativamente menor que 850 e 38 mil e 100 milhões, porém, não é desprezível. Longe disso, na verdade, é significativo, vocês vão ver daqui a pouco. Mas quais são esses mecanismos aí? Isso tem a ver com a solubilidade da água, a solubilidade do CO2 na água, tá? Que é a solubilidade, e a gente vê que ela diminui com o aumento da temperatura. Então, uma diminuição da temperatura do oceano provoca um desequilíbrio nesse balanço, tá? Então, o oceano absorve CO2 para restabelecer o equilíbrio. Ao contrário, se houver um aumento da temperatura do oceano, de novo, o equilíbrio é desestabilizado, tá? Então ele emite CO2 para poder restabelecer o equilíbrio. E as diferenças de densidade entre a atmosfera e a água são tais que há uma variação de 1% do carbono na água, corresponde ou causa, né, uma de 45% na atmosfera ou vice-versa, ou seja, você precisa ter uma variação de 45% na concentração de CO2 na atmosfera para ter 1% de variação no oceano. Tá? Esse mecanismo de absorção de CO2 por solubilidade, absorção ou emissão de CO2 por solubilidade, é o conhecido bomba de solubilidade, tá? E esse mecanismo das rochas, que eu já vou falar, bomba biológica, é um dos exemplos do que a gente entende como bomba biológica. Tá? Falando então de mecanismos biológicos de sequestro de carbono, o mais conhecido deles é a fotossíntese, combinando dióxido de carbono, ou melhor, do dióxido de carbono, extrai o carbono e combina com água e luz, energia, para produzir carboidratos e etc., que a gente chama genericamente de biomassa vegetal. Essa biomassa vegetal ela está na cadeia na base da cadeia alimentar, porque todos os organismos vivos, ou quase todos, que não fazem fotossíntese, se alimentam direta ou indiretamente dessa biomassa vegetal. Mas não é disso que eu quero falar de um outro mecanismo biológico conhecido como biomineralização. Tá? Então, organismos como corais, crustáceos ou até unicelulares, como foraminíferos, eles fazem esse processo. Na verdade, nós mesmos também, né? Os ossos e os dentes são exemplos de biomineralização. Tá? E esses aqui, principalmente, eles fazem carapaças, né, e outras estruturas, principalmente de carbonato de cálcio. E essas substâncias, elas não são digeridas. O organismo, quando morre, né, essas conchas aqui vão para o fundo do mar, são absorvidas pela rocha, pelo sedimento, e acabam se transformando em rocha com o passar dos anos. Né? É o caso aqui dessa rocha calcária na costa de Dover, na Inglaterra. E aí, as quantidades relativas. Esse mecanismo de um material contendo carbono e que não se degrada biologicamente e que acaba virando rocha, depois vocês vão ver daqui a pouquinho as árvores vão ter um papel muito semelhante a esse, num certo período da idade da Terra. E é justamente com esses elementos a gente pode falar uma coisa muito interessante agora, que é a história da concentração de CO2 na atmosfera terrestre desde a sua criação. Eu coloquei aqui do lado uma tabela com as eras e escalas geológicas para nossa referência. Eu não vou falar de todas elas, mas algumas em particular. Então, aqui é importante saber o que vem antes do que, e aqui está a tabela completa. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem uma escala de tempo em milhões de anos. A Terra foi formada há 4,6 bilhões de anos atrás, mais ou menos, e aqui a gente vai falar da concentração de CO2 em ppm. Nesse período de formação da Terra, se sabe muito pouco, na verdade, mas alguns eventos são assim conhecidos ou muito prováveis. Né? Um deles é a colisão com o planeta Theia, tá? Então, um planeta que estava, na verdade, na mesma órbita terrestre, mas que acabou se chocando com a Terra e ejetando uma quantidade muito grande de detritos aqui, de material. Esse material, parcialmente, se condensou e formou a nossa Lua. Tá? E parte desse material acabou, inclusive, caindo de volta na Terra nesse primeiro bilhão de anos aqui. Tá? Então, parte do material condensou na Lua, parte voltou a cair na Terra, o chamado período de bombardeio intenso, e eventualmente até fundiu novamente a crosta terrestre.
Mas é justamente nesse período, né, depois desse primeiro bilhão de anos aí, é que surge a vida na Terra. Primeiramente, organismos unicelulares, extremamente simples, principalmente bactérias cianofícias. Só vou ligar aqui o ar-condicionado, porque ficou meio quente, né? Então, bactérias cianofícias que fazem fotossíntese. Nessa época tinha bastante CO2 e zero, né, de oxigênio. E aqui é o exemplo, né, conforme elas começaram a fazer fotossíntese, começaram a produzir oxigênio e a concentração do oxigênio começou a cair. Eu quero começar a contar a história, na verdade, de um evento que aconteceu aqui no pré-cambriano, que foi um período de vulcanismo intenso. E esses vulcões acabaram despejando uma quantidade muito grande de CO2, subindo aqui a 10.000 ppm, e justamente devido à ação aqui dos mecanismos ou dos organismos fotossintetizantes, essa concentração de CO2 foi caindo nos milhares de anos que se seguiram. E justamente, não é, fotossíntese, consumo do CO2, produção do oxigênio. O oxigênio permite uma reação química chamada respiração, né, todos conhecemos, e essa respiração permite a liberação de uma quantidade muito grande de energia, que, por sua vez, permite formas de vida muito mais complexas que essas formas simples aqui do início, então, incluindo aqui os multicelulares. O que aconteceu, então, nesse período de importante, e que vale a pena comentar nessa história, é o surgimento das árvores. As árvores, elas são especiais pelo fato de elas produzirem o material lenhoso das árvores, que a gente chama mais tecnicamente de material lignocelulósico, porque são misturas estruturadas, né, de lignina, celulose, hemicelulose, pectina e vários outros polímeros de carbono. Essas estruturas, elas têm duas características importantes aqui para a nossa história. Primeiro, elas contêm uma concentração muito, muito grande de carbono, então a capacidade de sequestrar carbono multiplicou por várias ordens de grandeza, e também o outro fato é não existirem, nessa época, micro-organismos capazes de degradar essa substância lignocelulósica, esse material lenhoso. Exatamente como as conchas, até hoje, né? Existem organismos que degradam a concha e ela acaba virando rocha, a concha, aquelas carapaças, né? Então, o que aconteceu nesse período? A concentração de CO2 caiu para valores quase que mínimos aqui na história da Terra. Tá? Na verdade, um pouquinho acima de um valor limite aqui, que é o 180 ppm, que eu já vou mostrar. E um parênteses rápido, né, para vocês terem um pouco de sensibilidade com relação a essa escala. Hoje todo mundo sabe, né, concentração em torno de 400 ppm, que é mais ou menos o ar que você respiraria se subisse no alto de uma montanha, por exemplo, onde você não tem influência de cidades e coisa do tipo. Se você está numa sala de aula ou numa sala de reunião, pelo simples fato de ter pessoas falando ali, mesmo com ventilação, essa concentração vai aí para 2.000 ppm. Só para você ter uma ideia, o ar que a gente exala tem 40.000 ppm de CO2. Tá? A 5.000 ppm já é o limite da legislação trabalhista. Então, um operário pode trabalhar a 5.000 ppm de CO2 durante 8 horas sem problema nenhum. Na verdade, se ele não prestar atenção, ele nem percebe. Tá? É acima de 7.000, 8.000 que começa gradativamente a surgir problemas e ficar tóxico, né? Então, a pessoa perde um pouco ali a capacidade de raciocínio, inclusive. Né? Ali no filme, não sei se vocês se lembram, do filme Apollo 13, né, eles conviveram num ambiente a algo como 15.000 ppm. Ou seja, é possível suportar com consequências, concentrações até mais altas de CO2, com consequências enquanto essa concentração durar, e depois, se você voltar, não são consequências permanentes, e é acima desse limite, 20.000, 30.000, que ele realmente fica tóxico. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, uma noção dessa escala aqui. Voltando, né, as árvores produzem material lenhoso, o material não é degradado, a concentração caiu para valores mínimos aqui. No Permiano, surgiram... e um detalhe interessante que eu esqueci de falar, vou até voltar. Né? Como esse material não era degradado, o que aconteceu? Acabou sendo incorporado pelo solo e acabou virando hoje o nosso carvão mineral, daí o nome carbonífero. Correto? No Permiano, sim, surgem micro-organismos capazes de produzir enzimas
lignocelulolíticas e, portanto, de digerir esse material lenhoso e devolver o CO2 para a atmosfera. Resultado, a concentração de CO2 se recupera, digamos assim. No Cretáceo, aconteceram vários eventos extremos. Ninguém sabe direito as razões, possivelmente asteroides, vulcanismos, uma variação muito grande dos oceanos devido ali ao rearranjo das placas tectônicas. Vocês sabem, né? Há milhões de anos atrás, todos os continentes estavam unidos, a Pangeia, né, esse era o nome do continente único que existia, mas antes de Pangeia existiram várias outras aglomerações de continentes e mesmo situações em que todos estavam juntos. Ninguém sabe direito, né? Essas evidências são muito fortes, mas o fato é que nesse período houve pelo menos 5 eventos de extinção em massa de toda a vida na Terra, incluindo os dinossauros, que a gente também sabe bem. Seja como for, a concentração de CO2 voltou a cair, e aqui principalmente devido aos mecanismos biológicos e, em particular, a biomineralização. Ou seja, observando aqui, a gente vê que há uma tendência contínua de queda do CO2 desde a criação até hoje, chegando, né, nos dias de hoje, e aí a gente vê esse pequeno salto que é justamente a nossa influência. A nossa influência é bastante significativa, principalmente em termos de tempo. O salto pode não parecer muito impressionante em relação a toda essa história, mas a velocidade, sim, é absolutamente instantânea em relação a essa escala que eu estou mostrando para vocês. Seja como for, nesse período todo a gente alcançou um valor mínimo aqui de 180 ppm, amostrado conforme amostras obtidas ali na perfuração para alcançar o lago de Vostok, tá? E esse limite é importante porque ele está 30 ppm acima dos 150 ppm, que é um limite abaixo do qual a fotossíntese começa a parar. Ou seja, abaixo de 150 ppm de CO2, as plantas C3 começam a morrer simplesmente. As plantas C4, elas não morrem, mas elas ficam quase que dormentes, digamos assim, tá? Mas são a grande minoria, na verdade. Então, as C3, que são a maioria, começam a morrer, e isso, como a gente viu, pode comprometer a vida na Terra, já que esse material está na base da cadeia alimentar. E tanto isso é verdade, que hoje, com o aumento do CO2, o aumento do CO2 que nós, seres humanos, estamos emitindo, as plantas têm sentido isso de forma positiva, né? Se usa o termo fertilização com CO2. Esse gráfico aqui foi divulgado nesse relatório produzido pelo Grupo de Mudanças Climáticas da NASA, mostrando que a Terra está ficando mais verde. Isso aqui é um gráfico do aumento da área foliar das plantas, ou seja, mais CO2, mais facilidade de fazer fotossíntese e, portanto, as plantas estão colocando mais painéis solares, digamos assim, que são as suas folhas, aumentando, principalmente nas regiões desérticas, aqui inclusive as plantas C4, porque uma maior quantidade de CO2 permite um melhor uso da água, na verdade, pela planta. Aí teria que entrar um pouco no detalhe de como funciona a fotossíntese, coisa que eu não sou um especialista. Mas o fato é que o aumento do CO2 está provocando um aumento da biomassa vegetal, porque justamente a fotossíntese está se tornando mais produtiva. Interessante também agora a gente fazer algumas conclusões parciais. Então vamos lá, as temperaturas globais têm aumentado nos últimos 20 mil anos devido ao fim do período glacial, Pleistoceno. O aumento da concentração de CO2 nesse período de 20 mil anos se deve ao aumento da temperatura dos oceanos. A gente viu a bomba de solubilidade. E este aumento é positivo no sentido de estimular a fotossíntese, cujos carboidratos estão na base da cadeia alimentar, lembra do limite de 150 ppm. E, recentemente, a queima de combustíveis fósseis teve impacto importante na concentração de CO2, mas provavelmente influi pouco nas temperaturas médias globais. Esse aqui é o primeiro ponto já mais polêmico, mas eu vou justificar em seguida. Nesse ponto, com esses elementos, a gente se pergunta, né? E as mudanças climáticas causadas pelo homem, que a gente tanto ouve falar, com aquelas manchetes que eu mostrei para você lá no começo? Para isso, eu preciso falar dos modelos climáticos, porque são eles que foram usados para tirar essa conclusão, né, ou pelo menos para tentar quantificar o impacto no clima
provocado pelas emissões antropogênicas do homem, de CO2. Tá? Então, eu vou pegar um gráfico aqui, de novo, né, os dados da perfuração de Vostok. Interessante notar que esses dados, né, CO2, temperatura, mas também tem metano e índices de poeira, por exemplo, você tem acesso a eles, né, você pode entrar, eu coloquei os links aqui, você baixa os dados brutos, no caso estou fazendo só uma análise de temperatura e CO2, mas é possível baixar os dados brutos e fazer a análise que você quiser. Esse gelo, como está mostrando aqui na foto, tem bolhas, né, e essas bolhas permitem fazer essa análise e colocar no tempo. Por quê? Porque dependendo da profundidade, quanto mais profundo, mais tempo atrás aquele gelo foi formado. Então é possível associar uma escala de tempo. E no caso é possível retroceder aqui a 420 mil anos, mais ou menos. Tá? No gráfico aqui, então, está representado a temperatura, em azul, a escala está à esquerda, e em laranja o CO2, a escala está à direita. Obviamente hoje não aparece aqui, né, está espremidinho, mas está a 400 ppm, na verdade um pouquinho acima. E para vocês se situarem, né, aquele filme Idade do Gelo, né, se passa aqui nesse evento, na transição, no fim da última glaciação, na transição do Pleistoceno para o Holoceno. Nesse período, então, houve grandes derretimentos, né, do gelo, justamente é o tema do filme, né, e isso provocou variações no nível do mar, que o pessoal estima e mede, na verdade, em torno de 100 metros. Então, por exemplo, ali, a formação do Estreito de Bering, pelo qual o homem migrou para a América, né, os índios americanos, eles chegaram há relativamente pouco tempo nas Américas, isso porque o Estreito de Bering, provavelmente havia uma conexão terrestre ali, ou pelo menos pequenas ilhas, ou ilhas pouco distantes umas das outras. Então aqui o Estreito de Bering, mas também a separação da Austrália. Né, os aborígenes australianos chegaram na Austrália nesse período aqui também, nesse aqui, antes dessa variação climática. Tá? Então o filme, né, o desenho, se passa aqui nesses períodos aqui de aumento do nível do mar. Mas o ponto importante começa agora, a nossa atuação. Primeiro, início da agricultura. Nesse período aqui já existíamos, mas éramos caçadores-coletores. É com o início da agricultura que a gente começa, por derrubar a floresta para poder fazer agricultura, a gente começa a emitir o CO2. A Revolução Industrial teve um impacto gigantesco nessas emissões, tá? Mas ela não aparece na escala aqui, eu já vou mostrar uma escala zoomada. O ponto importante desse gráfico, na verdade, eu queria mostrar aqui, esse atraso entre a temperatura e o CO2, porque a gente está buscando quem é causa e quem é efeito. Então, você pode pegar esses dados, fazer um cálculo de correlação, tá? Uma correlação cruzada aqui, que está a fórmula matemática, e essa correlação dá justamente o atraso médio entre esses dois sinais. Aí, dependendo de como você faz essa conta, né, o intervalo que você escolhe, ou eventualmente se você coloca alguma ponderação, você pode obter algo como 800 anos, mais 200, 300, tudo isso. O fato é que é sempre um atraso, ou seja, a relação causa e efeito, nessa escala de tempo, com certeza no sentido da temperatura para o CO2, ou seja, variações de temperatura causam variações de CO2, que dá para ver facilmente aqui de 250, 200 mil anos atrás. A temperatura sobe, anos depois sobe o CO2, a temperatura cai, anos depois cai o CO2 e vice-versa. Tá? Então, nessa escala de tempo, é a temperatura que causa a variação do CO2 e não o contrário. Porém, isso aqui é um mecanismo natural. Nós perturbamos esse mecanismo aqui. Ou seja, atualmente, a concentração de CO2 subiu por razões não naturais, não sobrenaturais, né? Razões antropogênicas. Tá? E esse aumento precedeu e se superpôs às oscilações naturais do clima, que eu acabei de mostrar para você. E a questão fundamental nesse ponto é, esse aumento antropogênico pode desencadear um novo período de aquecimento intenso? O pessoal diz que sim, e isso usando modelos climáticos. Então vamos entrar nesses modelos climáticos e ver como é que eles funcionam. Então, colocando aqui em melhor perspectiva a nossa atuação num gráfico de CO2 e temperatura,
na verdade, temperatura de uma escala de 1000 anos, tá? Esse gráfico ele é de um dos relatórios do IPCC, na verdade, ele vai até 2000 anos aqui. Tá? Eu só peguei esse porque para a explicação que eu quero dar é um pouco mais interessante. Tá? Nesse gráfico, tem dados experimentais, que são essa nuvem cinza aqui. Isso aqui, por exemplo, é bolinhas lá no Lago Vostok e geleiras da Groenlândia, por exemplo, nos Alpes também, mas pode ser sedimentos de oceano, até a espessura dos anéis das árvores pode ser usada para determinar dados, né, sobre o passado. É a chamada dendrologia. Tá? Então, os dados experimentais de temperaturas reconstruídas estão aqui em cinza, as linhas cheias estão mostradas aqui, essas coloridas, são resultados de modelos. Tá? O modelo climático, na verdade, como eu já falei, é um conjunto de equações. Essas equações têm parâmetros e esses parâmetros precisam ser calibrados, como se fossem ajustes, né? Esses botões aqui que a gente tem que mexer para cima e para baixo para ajustar o modelo. Por exemplo, o papel da nuvem, né? A nuvem reflete 75% e retém 25%, ou é 50-50. Esse ajuste a gente faz aqui. Então, como é que é feito? A gente parte do presente e, mexendo nas temperaturas, a gente procura prever o passado ou reconstruir o passado. E quando a gente obtém aqui um ajuste ideal desses parâmetros, né, como os próprios resultados vocês podem ver, descrevem razoavelmente bem aqui a temperatura. Dá para ver, por exemplo, eventos que a gente sabe pela história, né? Então, a pequena era do gelo, um período mais frio, tá? As anomalias medieval, um período mais quente, e, na verdade, lá atrás teve no período romano, de menos 300 a menos 200 antes de Cristo, quero dizer, tá? Também esses modelos são capazes de pegar. Então, qual é o ponto? Se eles são capazes de prever o passado, prever entre aspas, né? Por que não usá-los para prever o futuro? Né? Então, isso é exatamente o que se faz. Em particular, o que a gente está preocupado é testar a hipótese de que as emissões antropogênicas de CO2 é que são a causa do aumento da temperatura constatado, porque isso também está sendo constatado. Então, vamos lá, como é que funciona o modelo, né, em um pouco mais de detalhe? O modelo, na verdade, é um inventário de massa e energia, tá? E esse inventário é como se fosse mesmo o saldo na nossa conta corrente. Né? Então, energia entrando, principalmente o Sol, energia saindo, a diferença dessas duas quantidades é a energia acumulada, e isso é diretamente metrificável pela temperatura. Tá? Exatamente como na conta corrente, né? O que entra menos o que sai é o saldo na conta. Tá? Isso daqui, então, entrando um pouco mais no detalhe, a energia que entra, obviamente, é o Sol, né? O Sol, eu mostrei, é afetado pelos ciclos de Milankovitch, mas nessas escalas de tempo, de 1000 ou 2000 anos, essa influência é muito pequena, então deixa de lado, a gente vai poder supor isso sem grandes problemas, que é constante. A energia que sai depende principalmente de dois aspectos: da quantidade de energia refletida, né, pelas calotas polares, tá? E do efeito estufa. O efeito estufa, ele funciona como uma espécie de torneira aqui, de registro, que você mexe nesse registro mudando na composição dos gases da atmosfera. Então, se você, por exemplo, alterar isso daqui, você vai facilitar ou dificultar a saída de energia. Um ponto importantíssimo que eu preciso falar é que essas quantidades de entrada e saída não é possível determiná-las de maneira precisa o suficiente para uso nesses modelos. Tá? A gente pode estimar a ordem de grandeza, mas como a gente precisa fazer a diferença, a conta mesmo, para saber o que sobra, e aí sim calcular a temperatura, então precisaria ter esses dois números e não é possível, como eu estou dizendo. Tá? Então, eu vou explicar depois, daqui a pouquinho, como é que é feito para contornar esse problema. Mas, suponha que a gente tivesse, né, como funcionaria? Se está tudo em equilíbrio, ou seja, entrada igual a saída, então a temperatura vai oscilar. Né? Se entrada igual a saída, a temperatura é constante, ou melhor, a temperatura média é constante, e essas oscilações que eu estou mostrando aqui são devido a efeitos mais restritos no tempo. Por exemplo, manchas solares, por exemplo, El Niño, por exemplo, um vulcão que emitiu
Deixa eu desligar aqui. Perdão pela interrupção aqui. Mas então eu estava dizendo, né, esses eventos mais localizados, como El Niño, Laninha e eventualmente até um vulcão que emite poeira, muita poeira, essa poeira impede a entrada de energia solar. Tá? Mas são efeitos muito restritos em termos do tempo. Se por algum motivo e a partir de um determinado momento a entrada ficar maior do que a saída, o que acontece? A gente vai observar um aumento da temperatura. Se está entrando mais dinheiro do que saindo na conta, aumenta o saldo. Não há surpresa nisso. Ao contrário, se a entrada ficar menor do que a saída, vai diminuir o saldo na conta corrente. E lembra, como a entrada é o Sol e o Sol é constante, o que pode mudar é a saída. E essa saída muda quando a gente mexe na torneira aqui. Então, por exemplo, bombeando o CO2, a gente aumenta o efeito estufa, portanto, fecha a torneira, dificulta a saída de energia térmica, consequentemente, sobra mais aqui acumulado, né? Sobra mais saldo e a temperatura aumenta. Pois bem, vamos ver agora como é que é feito para mudar, né? Para usar esse modelo, já que a gente não tem aquelas quantidades absolutas de entrada e saída. Então, isso é feito a partir de uma hipótese, tá? Qual seja a de que o clima esteve em equilíbrio nos últimos 1000 anos. E se ele esteve em equilíbrio, tudo está constante, a saída é igual à entrada, ninguém mexeu na torneira, a composição dos gases de efeito estufa é constante. Então, o meu modelo vai, responde e mantém essas oscilações aqui, com CO2 constante, a gente está mexendo no CO2. O que é feito, então, é mexer naqueles botões. Eu vou aumentar a concentração de CO2 artificialmente no meu modelo para simular, né? A partir desse ponto aqui, a gente começou a emitir CO2, eu vou lá no meu modelo e aumento o CO2 a partir dessa data aqui. O que eu constato? Né? Que a temperatura sobe, portanto, eu concluo que as nossas emissões provocaram um aumento da temperatura. E, ao contrário, né, vou lá, diminuo o CO2, por exemplo, políticas de sequestro de carbono, né? Eu vou lá, diminuo, constato que a temperatura diminuiu e concluo que a diminuição do CO2 provocou uma diminuição da temperatura. O que você acha desse raciocínio? Tá? Essa aqui é aquela situação típica de quem tem só um martelo como ferramenta, tudo é prego. Todos os problemas você vai resolver martelando em cima. E o raciocínio é mais ou menos esse, né? Então, como o CO2 estava em equilíbrio nos 1000 anos anteriores, né? E estamos sim observando um aumento da temperatura global, isso só pode ser explicado por nossas emissões de CO2. O que você acha desse argumento? Bom, em primeiro lugar, cabe questionar. Na verdade, cabem várias questões que eu vou fazer aqui. O clima realmente esteve em equilíbrio nos últimos 1000 anos? Cuidado, temperatura constante, né? Se a gente olhar aqui, eu até deixei o gráfico por essa razão, se a gente olhar, ela não é constante, mas também não é muito variável, né? Mas esse alerta cabe aqui. Temperatura constante não significa necessariamente equilíbrio climático. Tá? Esse é muito importante. Outra coisa é a influência e interdependência com outros fatores, sobretudo o vapor d'água, como o gás de efeito estufa. Pode aquecer, né? O oceano aquece e libera CO2, né? Libera vapor, por exemplo. Tá? Outra coisa, né? Acabei de falar, absorção e liberação de CO2 pelos oceanos, incertezas nos modelos, por exemplo, a modelagem rudimentar do papel das nuvens, e, por fim, a história do sistema caótico. Agora começa, pelo menos, a juntar duas pecinhas do quebra-cabeça, né? A gente sabe que esse sistema, sem ação externa nenhuma, ele pode transicionar, pode passar por transições, como Lorentz mostrou para um sistema climático, que ele está passando do primeiro modo em fase para o segundo, na terceira ele muda. Olha lá, mudou, tá? E isso sem ação externa nenhuma, ou nada mudou externamente, a gravidade é totalmente constante aqui e houve esse tipo de transição. Tá? Então, no mínimo, é questionável a conclusão. Não é possível negar a conclusão, mas não é possível, na minha opinião, concluir de forma tão categórica como vem sendo feito. Tá? Agora, isso que eu estou falando é interessante porque, na verdade, não é novo. Essas modelagens e essas previsões já têm aí uns 20 anos,
E a gente já tem pelo menos 10 anos de dados acumulados para ver como é que esses modelos climáticos vêm desempenhando. E isso, de fato, vários pesquisadores têm feito. Eu gosto muito aqui do Roy Spencer e John Christie, porque eles publicam dados muito atuais. Esse gráfico aqui eu peguei agora em janeiro de 2020, tá? E ele mostra temperaturas médias globais de satélites, são essas curvas coloridas aqui, tá? E mostra uma compilação de pelo menos 102 modelos aqui, de 102 modelos, cuja média está representada nessa linha preta aqui. Tá? Então dá para ver que há uma nítida derivação, né, um desvio sistemático dos dois. Tá? Aqui, na verdade, o desvio só não é maior porque teve um El Niño intenso aqui em 2015, mas logo em seguida voltou a cair. Esse dado último aqui, de 2018, eu estou louco para ver o dado compilado, né, de 2019, é que eles têm que fazer as contas ainda para calcular a temperatura média no ano. Então, logo vai sair 2009, vamos ver onde vai estar. Tá? Mas é notório, né, essa diferença entre as previsões e a temperatura média global. Pois bem, nesse ponto, a gente já tem várias das peças e a gente pode começar a mostrar e construir esse quadro aqui, que era o objetivo inicialmente descrito ali. Vamos colocar isso na forma de perguntas e respostas bem rápidas, que eu acho que é mais interessante. Então, vamos lá. A Terra está se aquecendo? Sim, claro que sim. Atualmente é uma taxa de 0,01 de grau por ano, tá? Conforme essas medições feitas por satélite. Lembrando que os modelos prevêem uma taxa 4 vezes maior e as políticas que estão sendo propostas em termos de redução são todas baseadas nesse número aqui e não nesse número. Tá. Outra questão importante. Este aquecimento é normal? Sim. No passado recente, a Terra já passou por períodos mais quentes e mais frios, como mostrado aqui nesse gráfico. Então, a gente vê, por exemplo, o aquecimento na Era Romana, na Era Medieval e o aquecimento atual. Tá? E também é possível ver nas medições do gelo de Vostok lá, períodos anteriores de aquecimento. Né? Esses que eu mostrei estão todos inseridos aqui nesse patamar. A questão aqui desse ponto mas por que esses períodos de aquecimento se iniciam de forma tão abrupta? Isso se deve a feedbacks positivos intrínsecos à dinâmicas do sistema climático. Eu vou explicar rapidamente um deles. Imagina o seguinte, por algum motivo, um aumento da temperatura global. Tá? Isso aqui é uma análise de sensibilidade que eu quero fazer. Então, aumentou a temperatura global. Qual é o primeiro efeito? Por exemplo, diminuição da área coberta pelo gelo. Tá? Com um certo atraso, a gente tem o quê? Emissão de CO2 dissolvido pelo oceano. É a bomba de CO2 que se aciona. Tá? Do lado do gelo, menor reflexão da energia solar, menos gelo, menos reflexão. Do lado do CO2, intensificação do efeito estufa. E os dois combinados provocam o quê? Aumento da energia solar absorvida, a gente está fechando a torneira e ainda refletindo menos, né? Então, aumento do efeito estufa, que, por sua vez, retroalimenta e provoca aumento da temperatura global. Então, esse é um exemplo de feedback positivo e explica por que esses aumentos são tão abruptos e são depois seguidos de variações, né, aparentemente erráticas. Questão seguinte. Nós contribuímos para o aumento nos níveis de CO2? Sim, bastante, principalmente com o uso mais intensivo de carvão, petróleo e gás a partir dos anos 1950. Estas emissões têm aumentado consistentemente a cada ano e todo ano, ainda hoje. Tá? Uma outra questão nossas emissões de CO2 contribuem para o aumento da temperatura? Sim, mas é extremamente difícil precisar em que medida. Para isso, a gente teria que ter aqueles modelos. Esses modelos são muito importantes, mas eles ainda não estão maduros para fazer previsão. Eles são muito bons para entender a mecânica e a dinâmica do clima, mas para fazer previsão, na minha opinião, ainda falta pesquisa. Provavelmente, esta contribuição é pequena, relativamente à importância de outros gases de efeito estufa, vapor da água e o CO2 emitido pelos oceanos. É o caso aqui, né? Coloquei o aumento da temperatura do oceano, constatados, são dados reais, tá? E relativamente recentes, e obviamente isso aqui provoca liberação de CO2 com efeito na temperatura global.
Nossas emissões de CO2 são benéficas de alguma forma? Sim, porque maiores concentrações aumentam a produção vegetal, com impactos positivos na produção agrícola, principalmente alimentos, e principalmente nas regiões mais secas. A exploração intensiva de combustíveis fósseis é benéfica? Esse é o primeiro ponto bastante polêmico aqui que eu quero colocar. Então vamos lá. Sim, do ponto de vista biológico, né, considerando essa escala de tempo de milhares de anos e principalmente o limite de 150 ppm. Abaixo dele, realmente, a vida na Terra começa a morrer. E não do ponto de vista da contribuição para o aquecimento, supostamente ou muito possivelmente pequena, e também pelo fato de se tratar de um insumo não renovável, ou seja, isso é muito importante. Não adianta basear toda a nossa economia, a nossa sociedade, num insumo que vai acabar. Questão seguinte, a pesquisa na área de mudanças climáticas deve continuar? Sim, claro que sim, tanto nas áreas básicas, fenomenologia, quanto nas áreas aplicadas, principalmente modelos. Porém, é muito importante desvincular-se de agendas não científicas, todo tipo de militância, corporativismo, interesses comerciais. Você não precisa acreditar em mim, isso aqui foge um pouquinho da parte científica que eu quis focar, mas eu quis falar também. Você não precisa acreditar em mim, faça uma pesquisa sobre o que foi o Climate Gate, tá? Já tem 10 anos, fez aniversário ano passado, tá? Ou, falando de interesses econômicos, aqui é um melhor ainda, né? Se você cria algumas vaquinhas e tal, e quiser mostrar para as pessoas, né, o quanto você é preocupado com o ambiente, você vai lá, calcula, clica aqui na calculadora, calcula quanto que você emite de CO2 por criar suas vaquinhas, tá? E paga aqui, no caso, uma certa quantidade, tá? Inclusive você ganha um certificado que você pode postar nas redes sociais. Então isso é o que eu chamo de agendas não científicas. Devemos controlar ou mitigar as mudanças climáticas? Esse acho que é o ponto mais polêmico desse meu vídeo. Provavelmente não, considerando que o efeito da diminuição das emissões de CO2 é certamente pequeno e o custo socioeconômico é extremamente severo, principalmente para países menos desenvolvidos. O ponto aqui é o seguinte, existem trabalhos de economistas que mostram que é muito mais caro tentar reduzir a emissão, sendo que a gente nem sabe se isso vai provocar o efeito da diminuição da temperatura. Então é muito mais caro reduzir a emissão do que se adaptar à mudança que esse aquecimento, porventura, venha a causar. Tá? Então esse é o ponto que eu quis mostrar aqui. Então, qual é o impacto do nosso modo de vida? É muito grande, com certeza, mas não no clima e sim no ambiente. Um parênteses que eu faço aqui, muita confusão as pessoas fazem entre questões climáticas e questões ambientais. Elas têm uma ligação, mas elas, digamos assim, elas têm a ver com coisas em escalas diferentes de tempo. Tá? Então, voltando aqui, né, a gente com certeza impacta muito o ambiente e provavelmente ainda tem um impacto pequeno no clima. Coisas que a gente provoca, terríveis, esgotamento de recursos, destruição de florestas, perda de diversidade biológica, poluição, etc, etc, etc. E o ponto é que podemos ampliar e concentrar recursos em problemas ambientais concretos, tá? Causados pelo homem. Então, por exemplo, né, poluição. Gases aqui, óxidos de enxofre, nitrogênio, isso tem causado, principalmente nas cidades, doenças pulmonares e vários outros efeitos. O dióxido de enxofre aqui é interessante porque é um exemplo positivo de controle. Lembra, nos anos 70, uma das principais preocupações era a chuva ácida, causada o enxofre reage com a água da atmosfera, vira ácido sulfúrico, acidifica. Aí esse enxofre é emitido principalmente pelas usinas de carvão. Tá? O governo entrou, colocou uma lei, e o pessoal colocou lavadores de gases, na verdade, e essas emissões hoje caem a valores perfeitamente aceitáveis. Tá? Outro ponto importante, tratamento de efluentes urbanos. Em muitos lugares a gente descarrega, né, esgoto in natura em rios e copos d'água. Água doce é um dos bens mais preciosos que a gente tem e pouca coisa é feita relativamente a toda essa celeuma e pesquisa e investimento mesmo em espécie, né, num tema meio etéreo, aí, mudanças climáticas. Outro ponto, reciclagem, coleta seletiva, incineração de lixo. Né? São pontos
importantes, concretos e que, na minha opinião, mereceriam muito mais atenção e mesmo investimento. Bom, concluindo, né, com o que a gente tem, eu escolhi concluir mostrando uma posição aqui e colocando ela entre duas posições extremadas. Então, primeiro, a posição, digamos aqui, extrema, ou alarmista, catastrofista da Greta Thunberg. Vamos ver o que ela fala, melhor usar as palavras dela. Eu não quero sua esperança, eu não quero que você fique esperançoso, eu quero que você entre em pânico e haja como se a casa estivesse em chamas. Então, entre essa visão de um lado, extrema, e essa outra, extrema do outro lado, negacionista, o conceito de aquecimento global foi criado pelos chineses e para os chineses, para tornar a economia americana não competitiva, segundo a visão do Donald Trump. Então, entre essas visões, na minha opinião, extremadas, exageradas e falsas até, eu prefiro a visão do Freeman Dyson. Não tenho razões para pensar que as mudanças climáticas são maléficas quando eu olho para o mundo como um todo. Muitos lugares, de fato, estariam em melhores condições se estivessem mais quentes do que mais frios. Historicamente, os tempos realmente difíceis para o ambiente e para as pessoas foram os períodos mais frios e não os períodos mais quentes. Então, essa é uma posição, na minha opinião, bastante razoável. E uma última palavra antes de terminar: sobretudo, não compre crédito de carbono pela internet. Ok? Então é isso.